Galera, boa tarde. Professor Luiz aqui na área para a gente bater um papo hoje, nesse período de quarentena, sobre a proposta de intervenção da redação do Enem. Em aulas anteriores, a gente já discutiu a estrutura, já vimos a questão das competências. Agora a gente vai analisar uma parte da redação, né, uma competência que vale 200 pontos, assim como todas as outras, mas que exige uma atenção especial, porque há algumas peculiaridades que devem ser discutidas. Antes de começar a aula, eu gostaria de agradecer a equipe, né, de locais onde eu trabalho que possibilitaram esse momento. Um abraço pessoal do hashtag Educação e, obviamente, também o pessoal da EGP Mais Med, que cedeu o espaço gentilmente para que essa aula pudesse ser gravada e chegar até vocês nesse período meio controverso, né, da nossa sociedade, mas que com fé e trabalho, acredito que isso vai passar rapidamente. Bom, primeiramente, é interessante a gente relembrar que a redação do Enem ela é corrigida em competências, como todos vocês já estão cansados de saber. São 5 competências analisadas, né? Cada uma que pode chegar até 200 pontos de nota, o que daria a tão sonhada nota 1000 somando todos os resultados.
violenta. Privar de direitos, seja em qual
solução de um contexto conflituoso. Como eu vou ter uma problematização, eu vou ter um problema, então esse agente tem que estar apto para resolver, aquele problema. Então, quem é que pode ser um agente? A mídia pode ser o agente, a iniciativa privada, as grandes empresas podem ser agentes. Bom, então assim, um agente de intervenção muito utilizado nas redações é o governo, né? Outro, a questão dos órgãos governamentais, né? Você pode utilizar ministério, você pode utilizar secretarias, falar sobre a prefeitura, sobre os governos estaduais, as ONGs, as cooperativas, sindicatos, as escolas e universidades como agentes formadores da opinião, né? Centros tecnológicos, família e o próprio indivíduo. Agora vai uma dica aqui também do gordo, galera. Por favor, evitem utilizar o próprio indivíduo na redação como agente interventor. Eu não acho que realmente fique muito bacana, certo? Eu acho que seria mais interessante você colocar entidades governamentais, ONGs, cooperativas, claro que isso sempre se adequando ao projeto de argumentação que você desenvolveu. Segundo ponto, o que seria então a solução? A solução, ela configura a própria ação a ser desenvolvida pelo elaborador do texto, com o fito de resolver o entrave promovido pela temática. Detalhe, a solução ela tem que ser concreta, evitar a conscientização, né? Ações que ficam muito no plano do abstrato. Escolham mais ações que possam ser efetivadas na prática, como o próprio nome diz. A solução ela tem que ser uma ação, algo concreto. Tem que ser coerente com o agente. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu esteja desenvolvendo uma redação cuja problemática esteja relacionada ao ensino de ordem fundamental. Aí você coloca, os governos estaduais devem... Galera, ensino fundamental é prioridade das prefeituras. Então, se eu estiver falando de ensino médio, eu posso mobilizar os governos estaduais. A gente tem que ter uma noção do que é que realmente é da competência de cada agente. Se eu vou falar, por exemplo, sobre coleta seletiva, vamos supor que cai uma redação sobre a questão dos resíduos sólidos, né? Aí você coloca que o governo estadual deve promover uma intensificação da coleta seletiva. Da coleta de resíduos, quem está responsável pela coleta de resíduos não é o governo estadual, mas sim as prefeituras, é da instância municipal. Então, a ação e o agente, eles têm que andar de mãos dadas. Eu não posso escolher uma ação que não seja da competência do agente que eu coloquei na redação, beleza? Bom, essa proposta de intervenção, aliás, essa solução, ela tem que ser exequível, ou seja, ela tem que ser a execução dela tem que ser possível. Vamos imaginar que eu tenho uma proposta de redação que envolva o combate à pobreza no Brasil. E eu coloco como intervenção que deve ser como solução que deve se aumentar o salário mínimo para R$3.000. Eu não posso fazer isso da noite para o dia sem interferir na economia. Então eu tenho que ter uma proposta que realmente seja viável. Seria ótimo realmente aumentar o salário mínimo, mas para R$3.000 do dia para a noite. Em contrapartida, o poder de compra ia diminuir, porque a inflação ia subir, e aí seriam outras questões de natureza mais econômica. Então a proposta ela tem que ser exequível, ela tem que ser possível de ser executada. Bom, e não excessiva, né? Você tem que resolver todos os problemas que você apresentarem. Lembrando que a proposta tem que ser completa e assim, você não vai ganhar nenhuma bonificação pela quantidade de propostas. Lembrando que se eu apresentar 2 problemas, eu tenho que resolver os 2 problemas apresentados. Entretanto, apenas um precisa obrigatoriamente estar bem completo. Luiz, eu quis deixar os 2 completos para não ter perigo. Tranquilo, beleza, nenhum problema. Só não se esqueça de que existe um espaço, um limite de linhas na folha de redação. Você tem que introduzir um texto, desenvolver e lançar uma conclusão interventiva em até 30 linhas. Então tenha cuidado para não extrapolar, para não deixar essa proposta de intervenção excessiva. Lembrando, eu não posso me exceder, mas eu também não posso deixar faltar nenhum elemento. Se liga nisso aí. Bom,
Aqui tem algumas dicas de alguns verbos que vocês podem utilizar na intervenção. Utilize o verbo promover, divulgar, realizar, difundir, debater, sancionar, fiscalizar, complementar. Evite verbos como criar. A gente cria gato, cachorro, periquito, marreco, a gente cria tudo isso. Mas criar leis, não, aprovar leis, sancionar, tomar medidas. Me diga onde é que vende uma garrafa de medida para a gente comprar e tomar. Então, assim, utilizar verbos mais concretos. Veja que a adequação vocabular, ela também faz parte da avaliação da nota como um todo, certo? Bom, dando continuidade, nós temos também o meio, né, que configura a maneira a serem expostos os recursos metodológicos para a execução da ação interventiva. Como é que eu vou executar essa ação? Eu sempre sugiro que no meio vocês utilizem as expressões por meio de ou a partir de para introduzir. Então, por exemplo, isso deve ser feito por meio de, isso deve ser feito a partir de. Certo? Então, não se esqueça de que é o caminho utilizado para que aquela ação seja efetivada. O efeito, obviamente, toda ação ela vai gerar um resultado. Vai ter um efeito, né? Procura-se alcançar algum tipo de efeito. Então, ela vai representar justamente esse resultado da proposta de intervenção. Então, vamos imaginar, imagine que eu promova o aumento da carga horária das disciplinas de Sociologia e Filosofia numa escola. Qual o resultado dessa ação? De repente, os alunos vão se tornar mais críticos, né? Vão ter conseguir compreender de maneira mais ampla o que acontece na sociedade, enfim. Toda ação vai gerar sempre um resultado. É interessante a gente pensar nisso também. Bom, e o detalhamento, que é justamente aquela informação adicional que você vai oferecer para qualquer um dos elementos. A dica do gordo é, sempre priorize detalhar o meio ou a ação. Entretanto, qualquer um dos elementos pode ser detalhado, beleza? Então, vocês muitas vezes podem se questionar, como detalhar? Aí aqui tem algumas dicas rápidas, né? Primeiro, você pode utilizar explicações, você pode utilizar orações adjetivas, explicativas ou orações coordenadas explicativas. Você pode detalhar sob forma de uma justificativa, você pode usar para isso as orações coordenadas explicativas, você pode ter exemplificação, frases exemplificativas, obviamente, ou então simplesmente falando são exemplos. Então você vai colocar isso deve ser feito a partir da divulgação de notícias nas redes sociais. Isso é um meio. Aí você coloca como Facebook ou Instagram. Isso já é um detalhamento. Isso já garante 40 pontos a mais na sua redação. Especificação. Você pode utilizar os adjuntos adnominais, as orações restritivas, você pode utilizar o aposto especificativo. Então aqui vão algumas dicas, né, de como você detalhar alguns elementos. Entretanto, não se esquecer, esse recurso é fundamental para se atingir a nota máxima na competência 5. Se você não detalhar, sua intervenção chega no máximo a 160 pontos. Então, aqueles 40 pontos, né, para fechar com os 200 estão presos diretamente ao detalhamento da proposta, ao detalhamento, de um dos elementos do texto. Bom, e aqui para a gente finalizar, tem dois exemplos de conclusões, né, que tiraram nota máxima, né, tiraram 200 pontos. Eu queria só analisar rapidamente aqui com vocês. A primeira diz o seguinte: infere-se, portanto, que assegurar a privacidade e a liberdade de escolha na internet é um grande desafio no Brasil. Vejam aqui que houve uma retomada da provável tese do candidato, certo? Esse tema aqui foi o de 2018, né, que falava sobre a questão da manipulação a partir do controle de dados. Você tem aqui, assegurar a privacidade e a liberdade de escolha na internet é um grande desafio. Veja que ele não começou o parágrafo de conclusão jogando a proposta de intervenção nos peitos de quem está corrigindo, não, galera. Ele retomou a tese. Veja que o marcador de coesão, lembrando que isso aqui é muito importante para a competência 4, pode ser um portanto, um por isso ou um logo aqui, um dessa forma. Sendo assim, o governo federal, olha aí o agente, como instância máxima de administração executiva,
Veja que essa expressão que está aqui de amarelo, isso aqui é um detalhamento do agente. Ele está explicando, né, o que é o governo federal. Deve atuar em favor da população a partir da criação de leis que proíbam a venda de dados dos usuários. Deve atuar em favor da população, seria a ação. A partir da criação de leis que proíbam a venda de dados aos usuários, seria o meio da proposta, a fim de que empresas que utilizem essa prática sejam punidas e a privacidade dos usuários seja assegurada. Veja aí que você tem o detalhamento, aliás, você tem o efeito dessa ação. Só para ratificar, nós temos agente, 40 pontos, ação, 40 pontos, meio, 40 pontos e o efeito, 40 pontos. Certo? 160. Entretanto, nós temos o detalhamento do agente aqui, mais 40 pontos. Só que o candidato, com certeza, deve ter apresentado mais de um problema, então ele deu a solução também para o segundo problema. Ele segue. Além disso, a sociedade, outro agente, como conjunto de indivíduos que compartilham valores culturais e sociais, veja que é um detalhamento do segundo agente, deve atuar em conjunto e combater a manipulação e o controle de informações, a ação, por meio de boicotes e campanhas de mobilização. Como essa ação vai ser feita? O modo, a maneira, o meio. Para que os empresários sintam-se pressionados pela população e sejam obrigados a abandonar a prática. Então, no caso aí, nós temos o resultado dessa ação. Vejam que nas duas propostas de intervenção, eu tenho agente, ação, meio e efeito, e ainda houve o detalhamento dos dois agentes. A proposta de intervenção aí está ok, os 200 pontos estão assegurados. Agora, analise também que depois ele coloca. Afinal, conforme afirmou Rousseau, a vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos. Aqui, no caso, nós temos um fechamento da redação, que é o que eu comentei, que a conclusão não era só a intervenção,